Esta sou eu? É você. Olhe pra mim. Olhe pra você. Olhe pra mim. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já se inscreveu? Não? Está esperando o quê? Inscreva-se, fique por dentro das novidades e dos conteúdos que nós estaremos sempre postando aqui. Aproveite também para acionar essas notificações no sininho. Você encontra tudo isso aqui embaixo do vídeo. Eu vou então para o nosso assunto de hoje. Veja, uma coisa fascinante do cristianismo, eu costumo dizer, é o seu realismo. Basta um pouco de honestidade para nós para percebermos a coerência dos ensinamentos cristãos. Um destes insights está quando nós admitimos, por exemplo, a nossa imperfeição. Quando nós lemos o apóstolo Paulo, e ele está lá constatando que todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus, Romanos 3:23, ele apenas enfatiza uma verdade da condição humana verificada desde a queda relatada lá em Gênesis 3. Atualmente parece faltar um pouco este realismo às pessoas. Que o falte em quem não se declara cristão é até compreensível. A surpresa, na realidade, está em constatarmos que muitos cristãos parecem ignorar totalmente esta doutrina fundamental. Vemos isso principalmente em tantos cristãos iludidos em seus pontos de vista, em sua capacidade de julgamento, em sua pretensão de terem a verdade, de lerem a história por uma perspectiva neutra e imparcial. Haveria muito menos brigas e divisões, quem sabe, se fôssemos mais humildes, mais desconfiados de nós mesmos. Afinal de contas, se todos pecaram, me parece um tanto desonesto deixar apenas o meu juízo de fora, como se eu fosse uma exceção a essa regra. Por outro lado, isso também não quer dizer que não haja qualquer possibilidade de acesso à verdade. O ponto é onde eu estou me baseando para concluir essas verdades. Se apenas em mim mesmo, então tornei-me para mim mesmo um Deus. Acredito piamente na promessa da serpente de que agora posso eu, por mim mesmo, conhecer e estabelecer o bem e o mal, o certo e o errado. Desconectar-se totalmente de qualquer referência externa parece um sinal de independência e autonomia, algo sem dúvida sedutor, mas que no final leva à confusão, ao relativismo e inevitavelmente vai gerar pessoas inseguras, por um lado, e pretensiosas demais, por outro. Basta, no entanto, uma autoanálise sincera para constatarmos quem realmente somos. Isso implica a necessidade de sermos totalmente sinceros, para começo de conversa, conosco mesmos. Na maioria das vezes, somos o que somos ou representamos algo que achamos que somos, não porque nascemos assim ou porque é esse simplesmente o nosso modo autêntico de ser. Antes de nós mentirmos para as pessoas, inclusive as pessoas das quais nós amamos, nós estamos mentindo para nós mesmos. Assim, há uma boa chance de nós não passarmos de uma fraude. Admitir isso é complicado. Preferimos ser admirados, nós queremos ser elogiados, reconhecidos por algo que, vai lá, na realidade nós não somos. E assim, dá-lhe mentira. Nós fingimos ser o que não somos, a fim de obter reconhecimento e acreditamos então que somos reconhecidos, quando na realidade a pessoa reconhecida sequer existe de verdade. A pandemia em torno do coronavírus, neste ano de 2020, o mundo viu se tornar rotineiro a utilização de um acessório que não era muito comum no mundo ocidental. De repente, está todo mundo usando máscara e sabe que tem uma coisa bastante curiosa nisso.
No começo há uma certa resistência, as pessoas dizem que não gostam, não querem usar máscara. Eu li inclusive uma reportagem outro dia dizendo que até mesmo a indústria de cosméticos, vejam só, foi afetada por causa do uso das máscaras. Com a máscara escondendo boa parte do rosto, não faria sentido, por exemplo, usar batom. Ficando também muito mais em casa, as pessoas mais paradas, até mesmo o desodorante acabou esquecido. Enfim, no fundo mesmo fica a provocação. Será que há tanta diferença entre uma máscara e uma maquiagem? De qualquer modo, falando em máscara, voltamos no tempo até a Grécia Antiga e os seus teatros. Lá naqueles espetáculos ao ar livre, onde apenas os homens podiam participar, os gêneros comédia e tragédia eram caracterizados pelas famosas máscaras que até hoje representam o teatro. Claro, hoje é apenas um símbolo, mas na época a ideia é que as máscaras elas ajudavam a caracterizar os traços psicológicos e de personalidade dos personagens. Daí, vejam só, é que vem a palavra hipócrita, hipócrites, simbolizando artisticamente a pessoa que representa, utilizando então de várias faces por conta do uso de máscaras diferentes. E assim, com o tempo, a palavra hipócrita foi ganhando também uma conotação negativa. Hipócrita, assim, é a pessoa que está fingindo, que quer passar uma determinada imagem, a imagem de algo que na realidade, no fundo, ela não é. O hipócrita seria então aquela pessoa que finge valores e virtudes que na realidade não seriam verdadeiros em sua vida. A máscara torna-se, assim como no teatro grego, um modo de projetar uma persona. Persona, aliás, é uma palavra que é bastante conhecida no mundo do marketing e das vendas. É um refinamento para identificar o público-alvo de um produto. No fundo, é a mesma ideia de representação de um personagem, muito embora, neste caso, talvez o marketing esteja mais próximo de identificar a realidade no perfil das pessoas. As campanhas publicitárias geralmente obtêm bastante sucesso em atingir o alvo. Ainda assim, tudo não passa de uma concepção imediata, uma aparência, uma maneira que as pessoas se mostram ou desejam se mostrar ou não se mostram, enfim. Isso nos levaria a um outro termo neste contexto: sincero, sinceridade. Esta é uma palavra que, em uma de suas versões, viria da junção de sine cera, do latim sincera. Resumindo, seja na Roma ou na Grécia Antiga, sem cera seria um vaso ou uma escultura que os artesãos teriam feito sem aplicar um tipo de cera para maquiar suas imperfeições. Voltando assim às máscaras e à hipocrisia, sempre quando nos evangelhos encontramos Jesus lidando com as pessoas, o que ele realmente parece fazer é desmascará-las. Bom, daí não é tão difícil entender porque tantas pessoas não gostavam e até hoje não gostam de Jesus. Quem é que gosta de ser desmascarado? Geralmente nós acreditamos que a máscara, a persona que nós gostaríamos de assumir, serve para representarmos diante do mundo. Mas a verdade é que ela também é muito útil, talvez até mais útil, quando nós nos olhamos no espelho. Pior do que deixar que as pessoas me vejam é admitir quem eu realmente sou. De um ponto de vista bastante realista, portanto, o Evangelho, Jesus Cristo, é um grande inconveniente. Ele é como o espelho da bruxa que vai nos dizer a verdade. Jesus é um desmascarador. Jesus deixava furiosos os hipócritas. Você já ouviu aquela história das roupas do imperador? Então, Jesus é como a criança dessa história. Ao perceber que não se importa que todos estão fingindo, ele simplesmente vai gritar: "Ah, o rei está nu!" É ou não é um inconveniente? Então, sim, use máscara se o caso for proteger as pessoas do seu vírus. Mas lembre-se, diante de Jesus,
nenhuma máscara é mais necessária. Jesus é imune ao vírus do pecado. Na realidade, nós só seremos curados quando transmitirmos para Ele a nossa culpa, o nosso pecado. Então, deixe Jesus desmascarar você. Muitas vezes pode doer até mais que uma injeção, mas depois que alívio poder viver sem cera, sem maquiagem, sem máscaras o tempo todo. Bem-vindo ao mundo dos inconvenientes. Não que nós vamos nos livrar totalmente das máscaras, mas não precisamos mais viver como se dependêssemos delas. Que Deus abençoe você, seja você uma bênção.